Aê, agora sim. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, então, ao nosso Terças com Museologia. É um projeto do Museu do Folclore, a gente tem vários projetos no Museu do Folclore, esse é um deles. Lembrando, então, que a gente é administrado pelo CCP, Centro de Estudos da Cultura Popular, e a gente é vinculado à Fundação Cassiano Ricardo. Então, nós estamos aqui para mais um encontro, de novo, sobre extroversão. Vocês vão ver que eu não quis interromper tudo que a gente estava falando no ano passado para recomeçar mais uma vez, que nem a gente fez em 2023. Dessa vez eu decidi dar algumas pinceladas, retomar alguns pontos, mas continuar a partir daí, senão a gente sempre vai ficar todo ano discutindo as mesmas coisas. Não que não seja importante, mas a gente tem tanta coisa nova para discutir que é legal a gente trazer novos pontos. Eu ia comentar também que eu espero trazer alguns convidados ao longo desse ano, para a gente ter outras visões, outras opiniões, afinal de contas, isso aqui é um lugar para a gente conversar, para a gente trocar, não é uma aula. Então, vamos começar, eu vou de novo tentar compartilhar aqui a tela, e vocês me avisam, como sempre, se está funcionando ou não, se deu tudo certo. Se não tiver dado tudo certo, vocês já me avisam, tá bom? Combinado? Então, peraí. Ah, vocês me digam, tá tudo certo por enquanto? Vou só... Opa! Ah, eu tenho que entrar no outro. Acho que eu compartilhei errado. Peraí. Eu tenho que compartilhar daquele outro jeito. Vocês me digam, então, se está dando tudo certo, se vocês estão vendo a tela. E se não estiver dando certo, se não estiver passando os slides, vocês já me avisam rapidinho, pode ser? Ó, só para falar. Tá passando slide normal? Tudo certo? Sim, tudo certinho. Então tá. Vamos começar. Vocês estão vendo aqui que o nosso tema vai continuar sendo extroversão de museus. Eu até coloquei 4, porque a gente já teve 3 encontros sobre isso no ano passado, então essa aqui é uma continuação. Mas para isso eu acho bacana a gente começar fazendo algumas recapitulações. Então, vamos começar lembrando por que é importante a gente falar sobre isso, né? O que é a extroversão, o que é a comunicação de acervos. A gente tem isso previsto até no Estatuto de Museus, né? Que são as ações de comunicação, constituem uma forma de se fazer conhecer os bens culturais incorporados ou depositados no museu, de forma a propiciar o acesso público. Então, é bacana a gente lembrar isso, porque já vai aí ao encontro daquilo que a gente falou no nosso primeiro encontro, lá em 2023. Então, vamos retomar, para quem não estava participando, a gente vai falar rapidinho agora, para quem estava participando, como já faz muito tempo, um ano, a gente tem essa oportunidade de lembrar algumas coisas que a gente discutiu ao longo do ano passado, né? Vocês lembram que a gente comentou que existem 3 eixos principais quando a gente pensa em um museu e um bom funcionamento do museu, né? A gente tem a pesquisa, a comunicação ou extroversão e a salvaguarda de acervos. Então, a gente também comentou a importância e de que uma não existe sem a outra. A gente sabe que nas nossas instituições, no nosso dia a dia, a gente acaba realmente privilegiando muito mais a comunicação e a extroversão, às vezes, do que a pesquisa, e a salvaguarda ele fica sempre também no segundo lugar, ou ali empatado com a comunicação, mas a pesquisa normalmente acaba ficando ali por último. Mas é bacana a gente lembrar também que um não existe sem o outro. Por quê? Se eu for pesquisar sem expor, né, ou expor sem pesquisar, a gente vai ter uma exposição vaga, superficial, que dificilmente vai comunicar alguma coisa. E se a gente for expor sem salvaguardar, os objetos expostos vão estar mal cuidados, eles vão ter uma vida menor, né, eles vão estar em péssimo estado de comunicação, de conservação, e vão passar naturalmente a comunicar menos. Afinal de contas, quando a gente tem um objeto que a gente não consegue identificar o que é, as nossas possibilidades de comunicar ou de se relacionar com ele acabam sendo reduzidas. Se a gente pensar em salvaguardar sem pesquisar, é a preservação do objeto pelo objeto. A gente tem uma redução desse valor de documento, desse acervo, uma redução do seu valor simbólico, e a gente só está fazendo isso como uma forma de fetiche, porque a gente gosta dos objetos, a gente acha ele bonito, e a gente quer que ele fique ali eterno. Mas a gente acaba, né, não fazendo nada com ele, a gente acaba não entendendo mais sobre ele, a gente acaba não tendo outras possibilidades de compreender esse objeto.
e de se relacionar com ele, de ter amplas e múltiplas perspectivas sobre isso. E se a gente salvaguarda sem expor, é a mesma coisa. A gente tem os objetos acondicionados sem ter um fim. Eles ficam fechados nas reservas técnicas, como se fosse um baú que a gente coloca vários objetos, senta em cima e ninguém tem acesso. E essa não é a ideia. Quando a gente pensa em um museu, a gente precisa necessariamente ter uma forma de expor esse acervo. E a gente tem infinitas formas, a gente já discutiu algumas delas, né? A gente extroverte, a gente comunica ele de algumas formas. Se a gente pesquisa sem salvaguardar ao longo prazo, a gente não vai ter nem que pesquisar, né? Porque os objetos eles vão se deteriorar, eles vão passar por um processo natural de perda de suporte, de perda de informação, e em algum momento a gente não vai nem saber mais o que é aquilo. E se a gente pesquisa sem expor, aí a gente está acostumado a saber o que acontece, né? São essas pesquisas ostracistas, que elas vão ser voltadas apenas para um público específico. Eu tinha muitas vezes essa sensação quando eu ia apresentar trabalhos acadêmicos em congressos acadêmicos, por exemplo. Eu faço uma pesquisa que eu acho muito bacana, mas eu estou sempre compartilhando com os meus pares. Eu não consigo expor isso para outras pessoas, eu não consigo fazer com que isso chegue em algum lugar. E quando a gente pensa em uma pesquisa de acervo, ela precisa necessariamente, de alguma forma, chegar em algum momento para o público. Esse é o nosso fim maior, essa é a nossa ideia maior. Tá? Eu sei que está um começo corrido, mas se eu não fizesse começo corrido, a gente não consegue chegar no ponto principal de hoje. Isso aqui é só uma recapitulação breve. No final, quem não estava, né, participando dos encontros que a gente fez ao longo do ano passado, se quiser conversar sobre isso, se quiser debater sobre isso, nós teremos total e completa abertura para isso. Mas eu vou fazer esse início mais rapidinho para a gente conseguir avançar. Então, vamos lá. Só lembrando, então, que a comunicação e a extroversão do acervo não se resume a exposições. Eu estou aqui falando, né? A gente precisa salvaguardar, a gente precisa pesquisar, porque isso vai chegar no público de alguma forma. E eu sei que na nossa cabeça, a primeira coisa que vem na mente quando a gente pensa em levar o acervo ao público é a exposição. Claro, nossas instituições, elas naturalmente estão atreladas à ideia, né, da gente poder comunicar esses acervos através de exposição, através da montagem de cenários, através dessa troca, dessa relação próxima que a exposição faz com que as pessoas tenham com os objetos que ali estão. Mas não é nunca e jamais será a única forma da gente fazer isso. Quando a gente está numa instituição museológica, a gente tem inúmeras formas de relacionar o objeto, né, o acervo com as pessoas. A gente pode pensar na montagem de filmes sobre o acervo, em palestras, em cursos, em workshops, em publicações, em oficinas, em bancos de dados. Sim, bancos de dados, né? Hoje em dia é cada vez mais comum a gente pensar já na criação de bancos de dados que são abertos ao público, que as pessoas possam pesquisar o acervo, conhecer melhor o acervo, chegar mais perto do acervo, quando a gente abre esses bancos de dados, não apenas para pesquisa interna e para inventário das coleções, mas também para todo o público, para que isso seja mais facilmente disseminado, ações educativas de uma forma geral. E aí, a imaginação é o limite, porque quando a gente fala em comunicar, quando a gente fala em exposição, quando a gente fala em curso, em palestra, em ação educativa, a gente está falando de imaginações, de ideias, de pensamentos, e isso, a única coisa que vai limitar é a gente mesmo. A gente pode pensar em infinitas possibilidades de levar o acervo ao público, né? A única coisa que depende da nossa criatividade. E agora sim, agora a gente chegou no ponto que a gente vai falar hoje. Então, apesar disso, apesar de eu ter aberto esse parênteses para falar que a extroversão, a comunicação, não é apenas exposição, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre exposição. Eu sei que no encontro passado, o último que a gente teve, a gente falou bastante sobre a importância da exposição, a gente falou bastante sobre como fazer com que essas exposições, essas comunicações, elas sejam mais interessantes. A gente também falou um pouquinho sobre ações educativas, a gente até teve convidados de fora para falar sobre ações educativas, que são outras formas de levar o acervo ao público. Não quero encerrar aqui o assunto sobre extroversão, a gente ainda vai ter alguns outros encontros falando sobre isso. Se vocês acharem relevante, eu retomo o tema da exposição em si, para a gente pensar em formas de expor, mas hoje eu decidi trazer um tema diferente, né? De novo, como a ideia desses encontros não é uma aula, é uma discussão, eu estou pensando há algum tempo em algumas coisas, e isso vem me inquietando, e em toda exposição que eu visito, todos os espaços que eu tenho ido, os museus, eu tenho pensado cada vez mais nisso. E ao longo do tempo, quando fui preparando esse encontro, eu me surpreendi
porque eu achei que eu ia encontrar uma vasta bibliografia sobre o assunto, e, na verdade, eu não encontrei, não. Essa ideia da instagramização dos museus, né? Eu estou falando de museus e não exposição, porque eu vejo esse reflexo também nas ações educativas, eu não estou vendo isso só em exposições, tá? E por que eu decidi trazer esse tema? Porque eu acho que a gente tem vivenciado isso de uma forma muito intensa. A gente tem exposições que são temporárias, levadas ou para instituições museológicas ou para espaços culturais, que já trazem essa dinâmica da instagramização, né? Ou a gente tem museus cada vez mais tornando um dos seus espaços instagramáveis, para que isso, de alguma forma, se comunique melhor com o público. E isso me fez pensar em algumas outras discussões que já são realizadas ali desde os anos 2000, sobre a espetacularização das exposições, as espetacularizações do museu. Essas discussões, a princípio, elas traziam a ideia de como as novas tecnologias têm sido incorporadas aos acervos, né, à exposição dos acervos, aos museus, como esses suportes das novas tecnologias auxiliam ou prejudicam na comunicação do acervo. E isso nos anos 2000 estava sendo muito forte, porque teve também uma leva de museus que estava cada vez mais tecnológico, estava fazendo experimentações com projeção, estava trazendo mesas touch, estava muitas vezes não trazendo acervos e trazendo informações de forma digital, em vez de ter um objeto ali, né? E isso, claro, gerou uma enorme discussão na área museológica, que eu acho que é muito útil, que a gente pode aproveitar muito agora. E quando eu falo que eu não encontrei uma bibliografia do tamanho que eu esperava, eu realmente não trouxe, né? Eu não encontrei. Eu encontrei algumas bibliografias estrangeiras, eu encontrei um trabalho de doutorado, eu encontrei uma outra coisinha, mas eu achei que ia ter uma chuva dessas informações, porque é um assunto que eu vejo como muito pulsante na realidade das exposições atuais. Então, vamos lá, vamos pensar que isso é uma tendência e abrindo parênteses para falar que, então, dessa vez, claro, eu vou trazer alguns autores para conversar aqui com a gente, mas muito disso vem das minhas percepções, das minhas ideias, então eu espero de verdade que vocês concordem, discordem ou discutam comigo ao fim dessa fala, para a gente ter uma troca bem interessante sobre o assunto, tá? Então, é uma tendência, não dá para negar isso. Eu trouxe aqui algumas chamadas que eu achei rápido, só para falar sobre exposições imersivas, exposições instagramáveis, os 4 museus mais instagramáveis do mundo. Fazendo uma pesquisa rápida no Google, eu achei, nossa, diversas manchetes sobre o assunto, e isso mostra como está cada vez mais crescente e mais necessário isso. Eu, inclusive, vi uma discussão, né, sobre o Museu do Sorvete, que tinha aberto em frente a um grande museu em Nova York, e que esse Museu do Sorvete, que era instagramável, estava tendo uma visitação muito mais significativa do que um museu clássico, histórico, enorme, com infinitas possibilidades, porque ele não era, né, instagramável. Isso foi uma discussão bacana que eu vi também. Então, tenham isso em mente. E mais uma coisa, eu não estou aqui para falar bem ou mal, tá? Eu estou aqui para trazer 2 opiniões, 3 opiniões, para a gente pensar junto mesmo a respeito disso. Então, vamos lá. As exposições imersivas, né, elas vão fazer parte dessa ideia das exposições contemporâneas. Tem exposições de arte, mas a gente tem também exposições de história, a gente tem exposição de diversas temáticas que acabam sendo, se utilizando desse tipo de suporte. A proposta, então, é trazer uma experiência multissensorial ao público. E por que a gente fala multissensorial? Porque tem montagem de cenário, né, para boas fotos, mas às vezes elas também têm experiências auditivas, olfativas, muitas vezes elas podem ser ligadas ao tato, existem objetos que podem ser tocados, objetos que podem ser parte da fotografia, então você pode entrar dentro de objetos, sentar em coisas, enfim. E isso tem sido cada vez mais comum em todo tipo de exposição, e a ideia é mais ou menos essa, né? Dentro da exposição, ter cenários que gerem boas fotos para o compartilhamento nas redes sociais, por isso que ela é instagramável. A gente não está falando só da experiência do visitante poder tocar num objeto, que isso pode acontecer em exposições instagramáveis ou não, ou da utilização de tecnologias para montagem de exposições, que pode ser utilizado em exposições instagramáveis ou não. Tem essa ideia de realmente atrair o público para tirar fotos e postar nas redes sociais, tá? Então, eu achei bem interessante uma matéria que eu li, que estava falando do CEO dessas exposições que a gente tem visto sobre o Van Gogh, sobre o Monet, que tem todos aqueles
projetores, e a exposição é imersiva, e ele falando um pouquinho por que ele trouxe para o Brasil isso, e como que foi a recepção do público, né? Esse que as pessoas se interessam, porque é uma novidade completa, é uma experiência completamente diferente de ir a um museu tradicional. Por quê? Porque no museu tradicional, muitas vezes, as pessoas não podem nem tirar foto. A gente já conversou um pouquinho sobre isso quando a gente falou de conservação. Museus com administrações mais antigas, com pensamentos um pouquinho mais antigos, até pouquíssimo tempo atrás, não permitiam que o visitante tirasse foto do acervo. Por questão de segurança do acervo, porque até um tempo atrás o pessoal não entendia que as pessoas poderiam tirar fotos sem flash, e que é o flash que prejudica o acervo, e que o flash constante pode sim ter um desgaste, porque a luz é muito intensa, mas que a fotografia sem flash, a princípio, não tem mal nenhum. Mas se a gente visita museus de cidade do interior, muitas vezes a gente ainda é proibido de tirar foto. Então, quando você tem um museu que não só não te proíbe, como incentiva você a tirar fotos, isso é sim uma novidade, acaba se tornando uma experiência muito diferente. Você acaba podendo compartilhar que você foi naquele espaço, tá? E ele diz também, ó, que as redes influenciaram completamente as exposições, sendo excelentes ferramentas de divulgação. Por quê? Porque quando você tira uma foto de uma exposição e você compartilha sua foto na rede social, marcando o museu, ou colocando que você foi na exposição X, as outras pessoas da sua rede social automaticamente percebem aquilo e recebem aquilo. E muitas vezes elas ficam tentadas a visitar esses espaços também, a visitar essas exposições e ter a mesma experiência que foi vendida pela outra pessoa que tirou a foto e publicou na rede social. Isso é natural. Isso é muito interessante, porque é uma ferramenta de divulgação praticamente gratuita para o museu, que tem um alcance gigantesco. Então, voltando aqui, nessas exposições que esse CEO, e curador, né, ele trouxe para o Brasil, impossível a gente, ou impossível não, mas improvável a gente conversar com alguém que goste de visitar exposições, que não tenha, no mínimo, ficado com vontade de visitar alguma dessas exposições imersivas, ou que não tenha, no mínimo, visto fotos, ou vídeos, ou matérias sobre a exposição do Van Gogh, que teve, por exemplo, no Music Experience, ou em outros espaços. Então, são exposições que elas vieram com esse formato, são chamariz para as pessoas visitarem e estarem dentro desse espaço e tirarem boas fotos, ou fazerem bons reels, ou, enfim, vocês entenderam o ponto. Ele comenta também ao longo da matéria que o público ele pode estar mais interessado em registrar o momento e postar, né, do que em qualquer outra coisa. E eu complementei a fala dele pensando no museu tradicional e no que a gente está acostumado a fazer no museu tradicional, que muitas vezes é contemplar, discutir, enfim, interagir com aquilo de uma forma um pouco mais acanhada, do que essa ideia de postar o momento que você está lá, registrar e postar, e é uma forma diferente de você se relacionar com o espaço, né? Você não está contemplando, você não está discutindo, você está registrando e compartilhando a sua experiência. Então, cada vez mais a programação dos museus inclui ambientes instagramáveis. Isso eu estou tirando da minha cabeça? Não. Isso eu estou tirando das matérias que eu tenho visto, das visitas que eu tenho feito, das exposições que eu tenho montado, enfim. A gente tem tido essa relação de criar ambientes instagramáveis. Isso é uma tendência que se tornou natural para todo tipo de museu. Por quê? Para se aproveitar exatamente dessa propaganda gratuita que as pessoas, que os visitantes fazem quando eles entram no museu e tiram fotos e postam o espaço e postam a visita e acabam atraindo públicos que normalmente não visitariam esses espaços, né? Por quê? Porque ele pode fazer com que as pessoas que não conhecem o museu, que nunca tenham visitado, que não tivessem vontade nenhuma de visitar o museu, visitem para mostrar que estiveram nesse espaço, para mostrar a experiência e a vivência de estar ali naquele espaço. Mas vamos deixar isso bem entre aspas, porque o que pode acontecer, por outro lado, é que as pessoas não se interessem tanto pelo que acontece na exposição, mas mais pelo ato de publicar que se esteve ali, naquele lugar, que se esteve visitando aquela exposição, que você visitou, tirou uma foto bacana, num espaço bonito, instagramável, que deu um efeito legal ali no seu feed do Instagram, ou em outras redes sociais, ou que você pode postar um vídeo no TikTok, que ali você esteve, mas não necessariamente o conteúdo da exposição chega ou alcança essa pessoa, porque quando a gente pensa nesse cenário instagramável,
a gente corre o risco de fazer por fazer, e não fazer algo que, além de ser instagramável, possa, de alguma forma, mexer com a pessoa, sensibilizar a pessoa, trazer os temas para próximo da pessoa, tá? Então, tem aqui outros pensamentos, né? De outras pessoas, de novo, vocês vão ver que as duas são aí de 2000, pensando exatamente naquela ideia da espetacularização dos museus, né? Então, eles até colocam aqui, ó, coloca aqui os espectadores e não visitantes. Por quê? Porque a gente está falando de um espetáculo, a gente está falando de um espaço tecnológico, a gente está falando de um espaço cênico, a gente está falando de um espaço teatral. Em um número cada vez maior, eles buscam experiências enfáticas, iluminações instantâneas, acontecimentos estelares e macroexposições, mais do que uma apropriação séria e meticulosa do saber cultural, tá? Então, já tenham em mente também o que ele está falando e por que ele está falando isso, e essas ideias também dos pensamentos dos anos 2000, que já são um pouquinho diferentes daquilo que a gente pode pensar agora, né? Então, sim, se nos anos 2000 as pessoas já estavam procurando isso, eu acho que hoje as pessoas procuram cada vez mais, né? Elas esperam que tenham acontecimentos mirabolantes numa exposição, que os cenários sejam incríveis, que tudo seja grandioso, para que você possa fotografar esse momento e ter essa experiência nesse momento, mais do que compreender aquilo que está sendo passado de informação, de história, de memória, de sentimento, enfim. E também, assim, a gente pode fazer até uma crítica à fala dele, né, sobre essa ideia de apropriação séria do saber cultural, mas não é exatamente esse ponto que eu quero adentrar hoje. Eu quero realmente pensar nessa ideia da espetacularização. E aí a Teresa Scheiner, ela fala aqui, ó, que o excesso do impacto pode anestesiar os sentidos, projetando o indivíduo para fora de si mesmo e diminuindo o potencial da percepção. O movimento da enorme sedução das novas tecnologias que nos projetam num vórtice de sentidos como jamais antes experimentamos. E porque somos presas fáceis dessa sedução, nem sempre desejaremos ir além das esferas mais rasas da mera sensação. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que a gente corre o risco de dar uma ênfase maior aos suportes da exposição do que aos conteúdos e às interfaces interpretativas das exposições. Porque no momento em que a gente tem essa chuva, esse show de efeitos, de cenários, de momentos, a gente acaba muito mais ficando preso ao cenário do que ao o que aquele cenário quer dizer. Então, se a gente voltar aí na exposição do Van Gogh, a gente pode pensar que era uma exposição com pouquíssimos textos, que é uma exposição com... Tem a opção de você ir atrás de mais informações, tem QR Code com áudio, tem algo nesse sentido, mas ele dá pinceladas das obras do artista. Muito mais do que a ideia de você realmente interpretar por si mesmo os conteúdos desse artista, tá? É isso que ela quer dizer, eu estou trazendo um exemplo, que é algo que pode acontecer, que você fica muito mais preso ao ver do que ao pensar, né? E isso pode ser um pouco complicado. Mas a gente tem que lembrar que, em alguma medida, todos os museus são cênicos, são teatrais, tá? Não significa que todos façam isso da mesma forma e na mesma intensidade. E por que eu estou falando isso? Porque o museu em si, ele é um cenário. Quando a gente monta uma exposição para colocar um objeto lá, a gente está montando um cenário, né? A gente conversou há muitos encontros atrás sobre a ideia do fato museal, né? Que é a relação do homem com o objeto em um cenário. Então, quando a Valdizia Rosso Camargo Garnieri fala isso, ela está trazendo justamente a ideia de que o museu ele é um cenário. Quando a gente monta uma exposição, a gente está criando um cenário para abrigar aquele objeto, sempre. Esse cenário ele pode ser mais interessante, menos interessante, mais interativo, menos interativo, mas a gente tirou o objeto da esfera utilizável e a gente trouxe esse objeto para representatividade, a gente trouxe ele para a criação de um cenário, tá? Então, todos os museus fazem isso de alguma forma. Mas, né, a gente também já conversou várias outras vezes que é importante a gente lembrar que tudo que acontece dentro de um museu
ele não acontece apartado da sociedade. A ideia é sempre que o museu ele possa refletir a sociedade. Em alguma medida, tudo que acontece, todas as tendências que chegam no museu, elas não chegam no museu por nada. Elas chegam ao museu porque elas são reflexos daquilo que a gente vivencia no nosso cotidiano. Então, se lá nos anos 90 a gente começou a discutir, né, de uma forma mais intensa, a imaterialidade, né, dos objetos, as interfaces imateriais desse objeto, a relação desses objetos com as pessoas, isso de alguma forma foi incorporado às exposições dos anos 90. Se a gente ali nos anos 2000 pensa nessas tecnologias que estavam ali sendo criticadas, né, a gente está vivendo o início de uma nova era digital, a gente tem mais acesso aos computadores, as pessoas têm mais acesso à internet, começa esse início, né, desse novo momento da nossa sociedade, isso de alguma forma se reflete nos museus, que começam a incorporar formas de ver as legendas em tablets, em computadores, e isso acaba sendo pensado também ali. Se hoje a gente tem um cenário que reflete algo para ser postado em redes sociais, para a gente registrar um momento e constar que lá a gente esteve, muito mais do que para interpretar esse espaço, é porque a gente, no nosso cotidiano, tem feito isso também. O museu, ele não começa a fazer isso do nada, ele começa a fazer isso porque a sociedade faz isso, e ele não é apartado dela, tá? Então, eu trouxe assim, aqui, né, os museus, às vezes, não são espaços apartados da sociedade, ou pelo menos não deveriam ser. Tem museus que são apartados da sociedade, que ainda estão com exposição dos anos 60, e aí fica muito difícil a gente conversar com eles, porque a distância está muito grande, eles acreditam em coisas diferentes que a gente, as exposições contam coisas diferentes daquilo que a gente pensa, e aí o máximo que a gente vai ter é um embate e um leve desgosto, talvez, mas o que é importante também, né, que a gente já comentou sobre isso, museus também são para ser debatidos e desgostados, mas os museus atuais, que buscam trazer as discussões atuais, eles vão ter uma linguagem que muito mais se assemelha com aquela que a gente vive hoje. Então, os museus eles estão discutindo o quê? Discutindo diversidade, eles estão discutindo empoderamento, eles estão discutindo todas essas coisas que a gente discute nos nossos cotidianos. E a forma com que eles fazem isso vão se assemelhar à forma com que a gente reflete o nosso cotidiano. Então, se a gente discute sobre essas coisas na rede social, o museu ele vai, de alguma forma, tentar levar o seu conteúdo, levar a sua presença, ou fazer com que você se sinta próximo daquilo que você vive no seu dia a dia. Tá? Então, vamos aí. Independente dos suportes, né? Por quê? Por que eu falo suportes? A gente comentou isso também quando a gente falou sobre exposição de uma forma mais geral. Suportes são os elementos que ajudam a gente a contar a história de uma exposição. Nós temos os objetos, nosso acervo, e nós temos também aquilo que cria o cenário para que a gente possa montar o discurso que vai auxiliar a gente a colocar esse objeto em destaque. Vocês lembram que eu até comentei? Montar uma exposição é como escrever um texto, né? Os objetos, eles vão ser as palavras, mas palavras soltas não significam nada. A gente precisa de um contexto, a gente precisa de vírgulas, a gente precisa de parágrafos. E essas vírgulas, esses parágrafos, essa estrutura depende dos suportes expositivos que a gente usa, depende da nossa iluminação, dos nossos mobiliários, depende das cores das paredes, depende de como a gente está contando essa história. E quando a gente pensa nesses espaços instagramáveis, quando eu digo suporte, eu estou falando realmente desses cenários interativos que são criados para tirar foto, tá? Então, eu só abri esse parênteses, porque às vezes, como a gente está retomando, pode ser que eu esteja falando as coisas e ficando meio jogado, né? Então, vamos lá. Lembrando aqui de uma fala da CUI em 2005, que a comunicação museológica só se efetiva quando o discurso do museu é incorporado pelo visitante e integrado ao seu cotidiano em forma de um novo discurso. E se a gente misturar isso com o que a Scheiner falou, e a gente está lá, preso aos suportes, a gente está preso à forma, será que a gente consegue realmente fazer com que esses espaços instagramáveis permitam que os discursos sejam incorporados e integrados ao cotidiano visitante? Eu acho um desafio enorme, tá? Você conseguir fazer uma coisa que é tudo ao mesmo tempo, algo que é interativo, interessante, dialógico, algo que consegue se relacionar com a pessoa, e os desafios vão ficando cada vez maiores, né?
Então, como a gente vai encontrar o equilíbrio entre os prós e os contras dessas novas exposições? Porque é uma ferramenta que a gente não pode deixar de usar. A gente sabe, a gente sofre com falta de equipe, a gente sofre com falta, às vezes, de um setor inteiro de comunicação. Se a gente tem essa ferramenta para atrair novos olhares, novos visitantes, novas pessoas, para alavancar as nossas visitações, para alavancar o nosso crescimento nas próprias redes sociais, que também é importante para a gente, porque depois a gente vai tentar participar de algum edital, a gente vai tentar fazer alguma captação de recursos, e eles querem saber números, eles querem saber quantas pessoas visitaram o museu ao longo do ano. Se a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam à vontade e tenham vontade de visitar esses espaços, mesmo que seja só para tirar foto e postar nas redes sociais, isso já vai aumentar o nosso número. Mas essa não é a nossa função. Isso é importante para a gente. Só que a gente tem que conseguir, de alguma forma, fazer com que essa pessoa que está indo lá só tirar foto, postar na rede social, de alguma forma se aproprie dos nossos discursos, dos nossos conteúdos, que isso consiga passar a esfera superficial, a esfera rasa, e chegue nas pessoas, realmente, de uma forma que elas consigam incorporar o discurso do visitante ao cotidiano delas, e modificar isso de acordo com as percepções dela, mesmo que seja discordando do museu, mesmo que seja discutindo com o museu, mesmo que elas não concordem, trazer isso de alguma forma para uma interação próxima, porque é isso que a gente não quer uma interação distante, a gente não quer existir só para constar, a gente quer realmente trazer uma mudança, né? Nós somos agentes sociais, nós somos espaços sociais que precisam realmente fazer essa mudança, nós somos ferramentas, enfim, para o desenvolvimento social, para a discussão dos nossos espaços, dos nossos momentos, das nossas vivências. Então, como a gente consegue encontrar um equilíbrio entre uma exposição que só valorize o suporte e uma exposição que consiga agregar tudo isso? Ó, a missão do curador, ó, a missão do museólogo, do museógrafo, enfim, como que essas pessoas vão conseguir lidar com essa situação e conseguir aproveitar tudo isso? E, enfim, eu não pretendo trazer uma resposta, tá? Mas eu vou pensar aqui agora algumas coisas e a gente já abre para conversar. Mas, enfim, o que eu penso é muito complicado a gente conseguir fazer isso, é um desafio enorme. Eu, quando penso em montar uma exposição, sofrido, as meninas sabem, né? A gente não tem recurso nenhum, e mesmo assim, a gente tenta montar um espaço que seja agradável para as pessoas tirarem foto, de repente, para elas irem no nosso museu, que é um museu de pequeno porte, para que elas consigam fazer esse compartilhamento, para ajudar o pessoal da comunicação e ter essa troca, e ao mesmo tempo não seja algo raso. É o maior risco que a gente tem, deixar a exposição pela exposição, não deixar algo que realmente consiga incorporar o nosso discurso, né? Enfim, eu vou tomar uma água, deixar vocês pensando um pouquinho nisso e abrir para a gente conversar, afinal de contas, aqui tem que ser realmente um espaço de troca. Vocês viram, algo que eu só estou pensando, eu só trouxe pensamentos, fui jogando para vocês, mas a gente está aqui para pensar junto e, enfim. Eu já falei muito, né? Ah, só para abrir parênteses, longe de mim falar que essas exposições não são legais, tá? Que não é para a gente ir, que, putz, é horrível tirar foto e postar na rede social, não é essa ideia, pelo contrário, eu acho muito bacana, eu acho que realmente são experiências novas, não sei se é meu tipo de exposição favorita, mas não significa que eu não tenha visitado, que eu não tenha vivenciado, que eu não tenha até já pensado em incorporar isso de alguma forma para alguma exposição que eu faça, tá? Não é isso. Mas é sempre pensando nesse desafio e nessas críticas que a gente tem que fazer ao nosso viver cotidiano no museu. Eu sei que é o primeiro encontro todo mundo fica mais tímido, mas sintam-se à vontade, a gente é próximo, estão entre amigos para falar bastante coisa. Só pensamentos mesmo, então fiquem livres para falar os seus também. Pode falar, Lu. Depois a Thaís. Bom dia, Mari, bom dia a todos. É só para comentar o comentário aqui do Elide Omar, que comentou que foi no Museu de História Natural de Taubaté, né, e que não era permitido tirar foto. O ano passado eu visitei esse museu e já está liberado foto, sem flash, mas está liberado. Então, talvez isso indique uma mudança da cabeça da gestão, né?
para os dias atuais, as necessidades atuais dos visitantes. Só isso, Mari. É a tendência que a maioria dos museus comece realmente a dar essa abertura. Eu, em todos os espaços que eu vou, de alguma forma, eu tento comentar, quando não permite, né, em cidades do interior, principalmente, eu tento comentar com o pessoal que é uma boa se eles abrirem espaço para isso, tá? Eu vou daqui a pouco ler também o comentário do Diomar, como aconteceu durante a minha fala, eu não tinha visto, tinha escrito, mas eu já chego aí. Vou só abrir espaço para a Thaisa falar. Oi, gente, tudo bem? É a minha primeira vez aqui no curso. Meu nome é Thaisa, eu sou historiadora da arte, tenho experiência em arte e educação, com algumas curadorias também, enfim. E estou muito interessada pelo curso. Assim, temas muito polêmicos, a gente já de cara falar sobre a exposição do Van Gogh. Acho que a gente discutiu muito isso, né, na Unifesp, porque, infelizmente, foi uma exposição com um valor muito inacessível também. Então, pensar que a gente não tinha quase nenhuma obra original também nessa exposição é muito interessante a proposta de você tentar fazer uma exposição imersiva, mas ela é imersiva por quê? Porque ela tem projetores, assim, a gente não tem contato real com as obras originais, o que tem são cópias. A gente teve a mesma coisa com a exposição do Leonardo da Vinci também, no Mies Experience. E assim, quando você entra, você sente que é uma exposição para vender. Você está ali naquele movimento, seguindo as pessoas. E é muita gente, não dá tempo de você sentar para analisar aquela produção. Só quando realmente está na parte dos refletores, aí você pode sentar no chão e ficar olhando o espaço ao redor. Mas realmente tem muito essa sensação de esvaziamento do sentido. Você chega um momento que você não entende por que você está lá, você quer sair da exposição, e isso é muito complicado, né? Agora, uma outra exposição do Van Gogh é o próprio Museu do Van Gogh, que a gente tem na Holanda, e uma maneira que se fez para fazer com que as pessoas interagissem com a produção, né? A gente sabe que são pinturas que a gente precisa ter um certo cuidado, tanto que eles são muito restritos, a gente tem guardas que ficam ali do lado, se você tira foto com flash, o segurança pula na frente do flash, sabe? Tipo, é uma coisa bem drástica. Mas uma forma de interação que eles pensaram foi fazer justamente um painel grande com uma fotografia e um totem que ele tira a foto por você. Então você faz uma selfie, né, lá, e depois você é marcado pelo museu e eles postam lá. Então é uma forma super interessante que as pessoas que eles tiveram, que o museu teve de promover isso, e não é só uma selfie, é um GIF selfie, então é um videozinho que é tirado, e fica um efeito bem legal, acho que é uma proposta interessante, e eu concordo muito que não dá para a gente tentar apostar só em espaços coloridos e bonitinhos, porque acho que isso também dificulta o interesse das pessoas por um museu, né, por uma exposição que fuja disso. E aí eu lembro muito do Museu da Imigração Japonesa no Brasil, em São Paulo, que a gente acaba tendo uma proposta bem interessante. Às vezes eles fazem com temáticas que chamem mais os jovens, e daí uma oficina que tragam as pessoas para práticas japonesas. Eu acho que esse é o caminho para a gente chamar as pessoas sem necessariamente pegar e virar o museu de cabeça para baixo, sabe? E tirando a parte da história, que é uma coisa muito importante também. Nossa, você vai ver que a gente aqui é polêmico mesmo, a gente não quer. Porque, assim, se for para só falar coisas do dia a dia, normais, né, ser mais um espaço para troca de problema, a gente pode ser também. Mas é legal a gente trazer conteúdos que a gente não discute normalmente no nosso dia a dia e que acabam afetando a nossa vivência nos museus, nas nossas instituições, onde a gente está, enfim. Então, é bacana realmente a gente ser polêmico e trazer pensamentos polêmicos. E eu falei da do Van Gogh justamente porque eu sei que ela foi uma exposição muito querida por muita gente e que
traz um mix de sensações, dependendo de quem visita, tá? A do Leonardo da Vinci também fui. Fico pensando, inclusive, nas exposições de artistas que eram artistas revolucionários, de alguma forma, e que acabam se enquadrando também nesses espaços mercadológicos, tipo a Frida Kahlo, enfim, tem outros tantos, né? Mas é bacana a gente pensar nisso. A ideia de ser um espetáculo é justamente também atender às demandas mercadológicas da cultura, tá? Então, ela é uma exposição caríssima, ela é uma exposição pouco acessível, mas isso também tem o seu fim, né? Mas também move bastante a cultura na cidade, move financeiramente também a contratação de pessoas, mas é isso. Eu sinto falta de algo que vá além da superfície. Aí eu vou abrir aqui o que o Edilmar tinha falado também, né? Eu concordo, é o que eu tinha comentado. Eu acho que é um momento em que você consegue atrair as pessoas, mas depois que você faz essa atração, você tem que ser cativante o suficiente para fazer com que as pessoas saiam além do raso. E é um momento difícil para a gente conseguir fazer isso, porque as pessoas estão acostumadas com informações rápidas, informações de 7, 20, 30 segundos. E muitas vezes uma exposição, ela não tem a capacidade, porque a gente não é mágico, de passar toda a informação que a gente precisa em um tempo tão rápido. E as pessoas mais jovens, elas estão acostumadas cada vez mais com um bombardeamento de informações muito, muito rápidas. Então, a gente precisa, de alguma forma, conseguir sim, aproveitar esse momento, né? Você tinha comentado do pescador que se encanta pela rede e não pelo mar. Eu acho que a gente tem que conseguir fazer com que as pessoas se encantem pela rede para depois elas darem um mergulho, mas isso é um pouco difícil, tá? Um pouco complexo. Mas, de novo, a gente não pode deixar essa oportunidade passar. A gente tem que abraçar essa oportunidade, senão as pessoas vão ficar cada vez mais distantes do museu, e a gente não quer só... Acho que é todo tipo de público no museu, mas a gente precisa que o público jovem se interesse pelo museu. Porque se em algum momento, né, as pessoas que já se interessavam não estarão mais aqui. Então, a gente precisa sempre dessa renovação de público, crianças, adolescentes, enfim. Então, gente, eu sou horrível para saber a ordem das pessoas, mas eu acho que foi a Edna que levantou a mão primeiro. Se eu estiver sendo injusta, vocês me avisam, tá? Bom, pessoal, bom dia. Eu agradeço a oportunidade de falar. Eu vou ser breve. Na verdade, você colocou algumas questões aí na sua fala, dentre elas a questão da teatralidade. Acho que foi essa palavra que você usou, se não me engano. Então, eu acho que falta um pouco disso. Por quê? Você falou do público jovem, a gente tem inteligência artificial, a gente tem o Museu da Manhã no Rio de Janeiro, não sei quem já foi até lá e viu o alcance midiático que aquilo tem, né? Só que o ser humano, ele é tátil, ele tem olfato, ele tem os outros sentidos que eu, no Museu do Amanhã, apesar de achar fantástico, senti falta. Verdadeiramente, gastaram muita grana, muito dinheiro, é fantástico, mas faltou o tátil, o olfativo e a teatralidade. Por que eu estou dizendo isso? Eu sinto um sucateamento a nível nacional de educadores dentro desses museus que possam encantar com histórias, com exemplos e dar significado a tudo aquilo que está lá. Então, no caso do Van Gogh, quem não entendia de arte passou por ali, acabou não entendendo ou tendo uma visão errada, porque é tudo muito lindo, mas é como se você pegasse uma folhinha com uma foto de flores e pendurasse na parede e tudo bem. Não tem um contexto, né, por trás daquilo ali. Aquela pessoa vai voltar? Talvez volte, mas não volta quando for Van Gogh, porque ela fala, eu já sei tudo de Van Gogh, eu vi lá naquela exposição. E não é assim. Alguns exemplos, eu vou dar um exemplo de 2 museus que nós temos em São Paulo, o Embrodowski, que é da Casa Portinari, Museu Casa Portinari. Fantástico o trabalho deles em vivenciar, em utilizar a casa, em dar significado aos cômodos, ao que está na parede. São poucas pessoas que vão, porque é longe, né? A gente não tem incentivos por parte do governo com ônibus, essas coisas para as pessoas se deslocarem entre estados. Mas assim, eu sou da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, e é uma crítica que fazemos a nós mesmos esses espaços precisam de seres humanos, precisam de educadores que encantem, que insinuem, que incentivem, e junto com a mídia, claro, né? Os jovens estão no celular e num clique eles têm acesso ao museu. O que o fará sair de casa para ir até o museu se ele já tem o museu lá no celular deles? Então, acho que é uma questão que a gente tem que fazer. Eu falei de 2 museus, um é o Portinari
e outro Museu de Arte Sacra aqui em São Paulo, na Avenida Tiradentes, não sei se vocês conhecem. Eles fazem cafezinho, chazinho e tal, coisas do cotidiano para colocar as pessoas ali sentadas e discutirem sobre as obras que eles têm lá dentro, né? Polemizarem ou não, contar história, trazer pessoas que já vieram em outros momentos do museu e tal. Então, eu acho que é isso. A escola tem um papel importante, tá, de incentivar esses jovens, mas o museu, eu não sei, não está na mão de vocês isso, eu sei que é uma coisa que vem da gestão lá de cima, mas eles precisam da presença humana. E para finalizar, vou falar de um lugar que é o museu, que é o Cemitério da Consolação, é um cemitério, mas ele é um museu a céu aberto. Quem já foi lá, vê que tem obras de Vitor Brecheret, tal. E tem um coveiro que virou, como é que chama? Quando a pessoa faz o... Mediador. É isso. E ele conta histórias incríveis, ele começa assim, você já ouviu falar na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio? Todo mundo, é claro, né? Aquela cheia de trânsito. Então, vem cá, esse é o túmulo do cara que dá nome pra rua. Sabe essas coisas que fazem marcar o coração, que deixa quentinho o coração da gente? Então, é isso, eu acho que o museu, eu gosto dos trabalhos que têm sido feitos, os museus estão correndo atrás de se inovarem para continuar ali, né, competindo em questão sociocultural e artes, mas a gente precisa da presença humana. Obrigada pela fala. Imagina. Então, eu concordo que a presença de mediadores, né, é sempre fundamental. A gente precisa, na verdade, o que eu sinto falta, vou ser bem sincera, nesses espaços, é literalmente a relação com o objeto, né? Nós somos humanos e a gente tem essa relação cotidiana com os objetos, isso de alguma forma toca a gente. Se você vê um objeto que te lembra alguma coisa, não importa como seja essa lembrança, a gente realmente consegue chegar mais perto e compreender de uma forma mais profunda, porque aquilo mexe emocionalmente com a gente. Verdade. E é claro que a presença de mediadores ajuda nessa interlocução, nessa inter-relação entre pessoas e objetos. Nessas exposições que nem a gente comentou, a do Leonardo da Vinci, a do Van Gogh, é basicamente impossível que tenha um mediador. São muitas pessoas, a fila é enorme, você fica horas na fila, entra uma galera, você mal tem tempo de ver as reproduções de objetos quando tem, você realmente está num outro sistema, é uma outra coisa. Eles tentam substituir a ação do mediador por fones, audioguia, não sei o quê, mas, puxa, mesmo se a pessoa tiver a paciência para ouvir tudo, muitas vezes ela vai ser atropelada também, porque tem tempo para você visitar, funciona através de sessões, você não tem a liberdade necessária para você conseguir vivenciar aquilo a partir das suas próprias experiências, né? Então, eu super concordo, sempre acho bacana que haja um mediador, essa figura é fundamental. Ideia de ação, né? Ideias de ações são infinitas, é o que a gente comentou. As ações educativas, elas se limitam à nossa criatividade. Então, o pessoal do Museu da Arte Sacra, eles têm um trabalho educativo sensacional, sensacional, eu adoro. Eles conseguem fazer diferentes roteiros para diferentes objetos e tornar aquilo um pouco mais dinâmico, né? Fazer com que aquilo seja compreendido de diversas formas, por diversos tipos de público, e é isso que a gente precisa. Mas ele não tem esse apelo instagramável que o pessoal busca. São opções diferentes, eu diria. Também a gente não espera que eles o façam, porque não teria, né? E eles vão ter que pensar muito para fazer isso, muito mesmo. E aí a gente chega de novo naquele momento que, poxa, é muito mais fácil trazer se você quiser fazer um espaço instagramável, trazer uma exposição de fora e montar ela do zero, do que você adaptar o seu museu para isso. Até porque você nem deve, né, nem precisa fazer isso para o seu museu ser atrativo. Mas, de repente, de alguma forma, aproveitar esse impulsionamento. De novo, estou só trazendo aqui pensamentos para a gente, tá? Eu acho que é M3 Conexões, né? O seu... Pode falar, acho que era a sua vez. É a Miriam. Então, Mariana, é a primeira vez que eu estou participando com vocês. Achei bem interessante, né, toda a tua parte introdutória. Mas, assim, analisando pelo ângulo do museu, a gente vê que só aqui em São Paulo nós temos 44 museus, né? E quando a gente fala isso para os outros, o pessoal fala, o quê? Como? Se lembram de 2 ou 3, é o máximo, né? Até não conhece. E a gente vê até muitos educadores que também não conhecem, não foi lá, não parou para fazer esse tour, como diz o ditado, né?
Então, assim, eu também trabalho na área da imprensa, né? Então, eu tenho uma página que fala muito de cultura, e assim, quando eu vou a esses locais, eu coloco até a foto mesmo, né? Que hoje em dia tudo é Instagram, é rede social, né? Mas o que você percebe é que as pessoas ainda não estão educadas a nem ler duas frases que você coloca. Então, quando eu vou, eu coloco a imagem e coloco duas frases do que é lá, do que eu vi, do que eu achei interessante. E, às vezes, eu me pego com pessoas perguntando para mim, o que você viu lá? Aí quase que eu falo assim, leia na postagem que eu coloquei lá, né? Então, às vezes, a pessoa não lê. Então, o que a gente observa? Mesmo pessoas na área, né, os educadores e todos, o outro pessoal, eles não têm tanta preocupação assim. Não quer dizer que não tenha, tem sim, mas não é tanta. Então, eu acharia, como ela até destacou aí, agora me esqueci o nome da arte, não sei se foi a Luciana, sobre o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, uma coisa maravilhosa, um espaço maravilhoso para excursões, para levar os alunos para conhecer de perto o museu, a gente vê que ainda esse acesso é pouco. Então, eu acho que não é só a gente colocar na imprensa, colocar no Instagram. Teria que ter uma ação da escola de preparar esses alunos para ir numa excursão ao museu. Aí, antes, contar o que eles vão ver lá, porque o museu ainda é uma palavra que as pessoas pensam, mas o que eu vou ver lá? Vai ser coisa interessante, coisa velha, coisas assim, né? Mas aí preparar o aluno do que ele vai ver lá e a importância do material que está lá. E aí sim, aí levar e eles começarem a tomar gosto, e aí vão fazer as fotos, vão levar para suas casas, vão comentar o que viu e o que aprendeu. Aí eu acho que daí o museu vai ter mais importância para a grande maioria. Perfeito. Isso aí é uma coisa que eu sempre comento. Eu acho muito importante que o trabalho da visita ao museu ela seja feita antes da visita ao museu, né? Então, como a gente gosta que a pessoa faça? A gente gosta que o educador vá ao museu, converse com a gente e fale assim, minha aula vai ser sobre tal coisa, a gente está estudando tal coisa em tal série, e eu queria trazer os alunos aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Se a gente já sabe o que ele está trabalhando, também fica mais fácil adaptar uma mediação para atender a essa demanda dele. E aí a gente consegue também, de repente, já mandar uma ideia para o educador para ele trabalhar antes, para quando chegar lá as crianças não cheguem cruas, né? O que a gente mais tem, aí eu vou voltar para o assunto de ações educativas que a gente falou antes, mas a gente vai falar depois, então tá tudo meio aqui na comunicação, que, puxa, muitas vezes o que acontece as crianças elas chegam eufóricas no museu, porque elas querem fazer a visita rápido, porque depois elas vão no shopping, ou elas vão comer no McDonald's, ou elas vão fazer um piquenique, elas estão pensando muito mais no que vai acontecer depois, e que o museu, ele é só uma coisa chata que tem que fazer antes do passeio que vai ser legal. A gente está saindo da escola, vai fazer uma coisa chata, depois vai ter outra coisa legal. E é importante que também os educadores dos museus consigam, de alguma forma, fazer com que essa visita não seja chata e também não seja próxima a uma visita a uma aula escolar, né? Isso é um grande desafio, porque a aula escolar eles têm todo dia. A visita no museu é a oportunidade para você realmente ter um espaço diferenciado, para você interagir com as memórias, com as vivências, com todas essas sensações que o museu pode trazer, não necessariamente traz, de forma diferenciada, né? Mas, de novo, esse é um baita desafio para os educadores, é um baita desafio para os professores também, grande parte dos professores eles fazem por fazer também, é um momento que eles conseguem sair de lá e deixar as crianças com outras pessoas, e eles terem também um momento de respiro, porque eles também estão cansados da aula e ali vai ser outra pessoa que vai cuidar. Não estou falando que todos os educadores fazem isso, óbvio que não, mas eu sei que muitos educadores fazem isso sim, a gente presencia, enfim. Tá, isso é uma coisa. E a gente estava comentando também, eu estava lendo aqui o chat, enquanto isso, o pessoal falando sobre essa questão de o virtual tem que ser um chamariz para o presencial. É isso, eu concordo plenamente. Eu acho que tem muita razão para você visitar um museu depois de você fazer uma visita online,
Normalmente, a ideia de você criar uma visita online é realmente que ela só tenha alguns toques para que a pessoa fique com mais vontade ainda de conhecer o espaço físico. Mas, de novo, eu acho que isso também é um desafio, apesar de ser muito importante. Agora, eu vou abrir Deporto. Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito contente que voltou essas com museologia. Já estou participando já faz alguns, assim, e muito legal que voltou. Estava muito ansiosa para voltar. Então, estamos aqui, muito feliz. Eu queria ter muitos pensamentos, né, por aí. Eu acho que isso que é legal desse encontro, assim, é esse debate de outras pessoas e a gente se encontrar. Mas eu queria chamar a atenção para uma palavra que você falou bastante, Mariana, que era espetáculo, que foi uma coisa que também fez parte do meu TCC, assim, o uso desse espetáculo. E eu fiquei pensando nisso. A minha proposta, quando eu usei, né, dessa palavra de espetáculo, era algo grande, algo assim que parecia maior do que ele sabe? Então, acho que talvez venha nesse sentido também. Mas quando a gente pensa em espetáculo, a gente pensa numa coisa boa, né? A gente pensa numa coisa, nossa, uma coisa que vai entreter a gente, alguma coisa que vai acontecer e que, por sorte, vai se manter com a gente por um tempo, né? Só que quando eu usei essa palavra, e também não sei, acho que quando você usou ela aqui, era nesse sentido de algo megalomaníaco, algo que te engole, assim. E isso tem acontecido muito com muitas exposições. É esse espetáculo, mas é esse espetáculo que te engole e que te deixa um pouco. Sabe quando você dobra a perna e ela fica formigando, assim? Esse sentimento de que, nossa, muita coisa. É atordoado, exato. Então, é esse sentimento de uma coisa muito grande que aconteceu e que te engoliu. E, assim, eu também acho que, em muitos casos, assim, as instituições culturais, elas se apegam muito a um conhecimento muito acadêmico, assim, e às vezes fazem com que realmente fique, não sei, muito acadêmico também te engole, mas também muito rápido também te engole. Então, esse equilíbrio que acho que é uma coisa que a gente tem sentido falta, porque é uma polarização muito grande, né? Entre, tá bom, tá rolando isso aqui, que é super instagramável, então vamos tentar ser diferente, fazer uma coisa assim. Então é isso, esse bate, quase uma mesa de ping-pong, né? Assim, ridículo, de quanto que as pessoas não estão só pensando em ser genuínas com as suas próprias propostas. E eu acho que isso tem caído muito, assim, voltando para o que eu tenho falado, que essa megalomaniaquidade, nem sei se essa palavra existe, mas tem sido muito, muito aderida, assim, pelas instituições culturais. E é uma coisa que tem que se preocupar, assim, porque a gente esquece que não é sobre ser megalomaníaco, né? É sobre você inspirar cada pessoa, cada uma dessas pessoas. E as pessoas não são megalomaníacas, as pessoas são elas mesmas, né? Mas isso igual você estava falando, né? Um reflexo da nossa sociedade. Eu acho que a nossa sociedade também está sempre apelando assim pelo mais e mais, né? Eu não tenho mais nenhum comentário, só queria trazer essa perspectiva aqui. Perfeito. Então, a gente usou o espetáculo na mesma sintonia. Sim, tem essa característica de ser um entretenimento, o que é bom, mas o museu, ele é só entretenimento? Essa é a principal questão que a gente tem que fazer. Ele é também, né? Você vai no museu para se divertir, mas ele é só isso? Tem tanta coisa que pode ser mais divertida, ou tanto quanto o museu, né? Para quem é muito apaixonado por museu, vai ter gente que vai achar que é muito mais divertido. Eu gosto muito, mas tem tanta coisa para mim que é tão legal quanto o museu ou mais. Então, ele é um entretenimento, sim, mas ele não pode ficar na esfera do entretenimento. E é uma museóloga falando que acha isso, tá? Vocês podem discordar, sintam-se à vontade, se vocês acharem que é diferente, inclusive falem para mim. Então, eu acho que tem museus tradicionais que não são tão megalomaníacos que eu entro, só que eles já começaram a fazer um uso tão grande de tecnologia com aquela ideia dos anos 2000, que eu fico atordoado. Teve um museu, que eu não vou falar qual, que eu entrei e fiquei pensando que se eu tivesse epilepsia, eu tinha desmaiado lá na primeira sala de introdução, porque era tanta cor, era tanta coisa, tanta informação, texto piscando, que eu comecei a ficar, tipo, nossa, né, é complicado. E aí, isso que você falou, eu também acho perfeito. A gente está numa era de informação rápida, a informação ela tem que chegar voando, 30 segundos, 1 minuto no máximo, porque é o tempo do rio, se não for isso, a pessoa nem fala, ou dá informação quebrada, cortada, senão as pessoas não assistem e já muda o tema. A exposição não tem como fazer isso. Se você fizer isso, você também fica atordoado. Por outro lado, entra no caso que a M3 tinha comentado ali,
que, poxa vida, se você vai em um museu e ele tem um texto muito longo, você também trouxe um pouco isso, né? Um texto muito denso, um texto muito longo, as pessoas não leem. Isso é uma coisa que a gente já vem pensando em como fazer desde sempre. Na minha experiência, as pessoas não vão ler o texto da exposição, a não ser que elas estejam interessadíssimas. Não leem, não adianta. Você pode escrever um texto poético, você pode escrever um texto fácil, você pode escrever um texto difícil, você pode escrever um texto curto, um texto longo, não importa, a pessoa não vai ler. Apesar disso, eu acho importante que ele ali esteja, porque tem gente que lê. Então, eu normalmente tendo a pecar pelo excesso, vai ter o texto, se a pessoa quiser ler, ela lê, se ela não quiser ler, ela não lê. E tentar outras formas de trazer essa informação. A gente sabe que tem gente que apreende melhor pela leitura, gente que apreende melhor pelo tato, gente que apreende melhor pelo auditivo, então a gente vai ter que realmente tentar alguma forma de fazer essa mudança. Eu também gosto dos textos que tem isso, eu falei que tem o texto curatorial, é bacana. E eu gosto de texto fácil, sinceramente. Quando eu chego em uma exposição, putz, se eu quiser ler um texto mó bonito, eu abro um artigo acadêmico e leio, eu não estou lá para isso. Né? Vai ser mais profundo, vai me dar mais informação, vai me trazer mais coisa. Eu acho que o espaço de texto expositivo é curto, ele é direto e ele tem que ser acessível para a maior parte das pessoas. Nunca para todo mundo, porque só por ser um texto já não vai ser acessível para todo mundo, né? Mas vocês entenderam o que eu estou falando, é um dos pontos que eu estou pensando aí. Mas eu acho complexo, ainda não consegui pensar em uma forma de equilibrar nem nas minhas exposições, né? Então, quem sou eu para trazer isso para outras pessoas? Mas é sempre importante a gente continuar discutindo, porque uma hora esse equilíbrio vai chegar, talvez como um reflexo da nossa sociedade também, que passe a encontrar um equilíbrio ou não, né? A tendência dos últimos anos não tem sido essa de achar o equilíbrio, pelo contrário. E aí, também fiquei pensando nisso que a gente está comentando, né, das redes sociais trazerem muita informação muito rápido, e às vezes você até perde a noção de tempo. E eu acho que, às vezes, a gente pode acabar caindo nessa máxima também, se a gente fizer uma exposição muito, né, espetacular, muito megalomaníaca, a pessoa acabe se perdendo lá dentro e perdendo o foco, porque é o que a gente acaba fazendo muitas vezes quando a gente entra nas redes sociais. Maria de Fátima, eu sei que está demorando 500 anos para você falar, mas fique à vontade. Desculpa, eu falo muito, vocês sabem. Então, bom dia. É um prazer retornar aqui às nossas terças com museologia, Mariana. E a minha pergunta não é uma pergunta, tá? É uma constatação a partir de uma pesquisa que eu fiz. Eu estava pesquisando o Congresso Internacional de Folclore e a exposição de folclore no Parque do Ibirapuera, em 1954, durante as comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo, e eu constatei que uma das pautas do Congresso Internacional de Folclore era a educação, ele diz assim, educação de base, que nada mais é, Mariana, do que a educação patrimonial hoje, ou uma ação educacional dentro de museus, de eventos. Né? No caso, como eles diziam na época, em 1954, fatos folclóricos. Então, a questão que me moveu a fazer essa colocação é porque você vê, desde 1954, já faz 70 anos, estão discutindo a educação patrimonial, a educação museal. Então, é uma questão complexa. Como vocês todos colocaram a B, todas as meninas e os meninos colocaram. Então, é uma questão complexa que exige muita discussão para você, não só na expografia, mas também não só em exposições, mas também em museus. Então, eu acho que a questão é muito mais complexa ainda do que a gente pensa. Não sei. Obrigada. Não, perfeito, é isso. Muitas vezes a gente tem a mesma discussão que se repete infinitamente, só muda os nomes. Achei incrível, porque é exatamente assim que eu me sinto muitas vezes. Vejam, eu trouxe para vocês textos de quando? De 2001, 2003, ou seja, há 20 anos atrás, ou mais, a gente já estava discutindo isso também, sobre a tecnologia e sobre essa espetacularização dos museus. E agora a gente vem discutir isso com outras perspectivas, porque a sociedade mudou, mas a discussão se mantém. E aí, de novo, né, a gente está aqui, eu estou vendo as meninas falando sobre como a falta de um treinamento do mediador, a falta de uma boa mediação pode desestimular as pessoas a visitar o museu, porque falta, né, faltação educativa, porque fazem 40 perguntas para o aluno depois da visita ao museu, que com certeza a criança não vai querer responder, porque é uma chatice, nem a gente ia querer responder, imagina.
Imagina, gente. Se você não consegue fazer isso de uma forma lúdica, você está errando. Quando a gente pensa em educação não formal, né, que é a educação no museu, a gente tem que pensar alguma coisa minimamente divertida, minimamente lúdica. E o pessoal em 50 já estava discutindo isso. Por quê? Porque na década de 50 e 60 já começa a discussão sobre o papel educativo dos museus. Ó que louco, né? A gente estava começando essa discussão entre o museu não é feito só para salvaguardar os objetos, o museu não é feito só para expor, e o museu não é feito só para pesquisa, ele é feito também com fins de educação. E desde então, a gente vem modificando os assuntos dessa discussão e da importância da educação e os temas, mas isso se mantém, em alguma medida. A gente está aí, né? Pelejando. Mas é complexo, a gente não consegue nem trazer uma resolutiva. A gente pode trazer exemplos que funcionam muito bem em alguns espaços ou funcionam melhor em outros. É sempre isso. Eu, pelo menos, quando eu visito os espaços, agora eu sou uma chata quando eu visito o museu, né? Antigamente eu me divertia visitando o museu, agora eu visito o museu, eu trabalho, eu fico olhando as coisas, fico pensando como que eles fizeram, fico pensando nas soluções, e o que dessas soluções pode ser trazido para as minhas realidades, para as realidades das instituições que eu atuo, para as realidades das instituições que eu conheço, né? Tentar abrir esse olhar para entender quais soluções as pessoas estão encontrando e se essas soluções são válidas para a nossa realidade. Eu acho que isso é um exercício que todo mundo que trabalha ou pensa em trabalhar em museu deveria fazer no cotidiano, mas vocês vão ver, as pessoas não chegam à conclusão. Da mesma forma que o nosso Terças aqui, a gente nunca chega a conclusão nenhuma também, a gente está sempre discutindo, a gente está sempre trazendo as nossas ideias, os nossos exemplos, as nossas vivências, mas sem encerrar uma discussão, é porque as discussões elas não são encerráveis tão facilmente, né? Se a gente conseguisse, nós 27 aqui, né, 30 pessoas, se a gente conseguisse conversar e chegar numa conclusão para ser aplicada em todos os museus, a gente escrevia agora e a gente começava a mandar mensagem para todo mundo, ficava rico, porque as pessoas iam pagar a gente para fazer isso. Mas, como a gente vai continuar aqui nas nossas discussões e nas tentativas da gente melhorar a nossa percepção de alguma forma para a nossa atuação, algo que não vai se esgotar. Vocês vão ver que a gente vai retomar esse assunto sempre, principalmente essas questões das ações educativas, da interação com o objeto, das exposições, mesmo quando a gente for falar em outra coisa, isso sempre vai estar presente nas nossas discussões, porque é algo que a gente está tentando, é uma tentativa, né? A gente está querendo achar alguma coisa. Obrigada, Miriam, eu estava odiando chamar você de M3, eu estava achando péssimo. Ai, ai. A Maria de Fátima ainda está com a mão levantada, pode falar, desculpa. Ou será que ela só não abaixou a mão? Fica à vontade, gente, pode levantar a mão. Não estou, não, já saiu, acho que foi sem querer. Não então tá bom. Não estou, muito obrigada. Imagina, gente, se vocês quiserem desculpa. Imagina. Se vocês quiserem conversar mais um pouco, fiquem à vontade. Depois, se vocês quiserem, deixem meu e-mail aí, eu mando para vocês os textos que eu usei, que eu li. Um deles é um pouco longo, talvez vocês não queiram, mas tem algumas partes ali que dá para realmente fazer uma leitura mais rápida, mais dinâmica, mas é bacana, a gente consegue trocar melhor também. Quem sabe a gente pensa em alguma coisa. Vou deixar aqui para vocês. Isso aí. Se vocês quiserem também conversar comigo em algum outro lugar, é sempre Mariana Boljade, mas eu já aviso que eu mal entro nas redes sociais e minhas redes sociais não tem nada a ver com o museu, tá? É foto de porta, de janela, essas coisas. Mas fiquem à vontade também para conversar comigo por lá, eu sempre, na medida do possível, vou tentar responder. Então, acho que é isso, gente. Nossa, vocês não têm ideia como eu fiquei feliz de voltar aqui com o Encontro de Terças, encontrar vocês, encontrar pessoas novas também, para a gente continuar essas discussões, é realmente muito bacana, de verdade. Obrigada pela participação, sempre pelo carinho de sempre. Mês que vem a gente está aqui de novo. Antes que briguem comigo, eu acho que a gente tem que tirar uma foto, né? Alguém já tirou o print? Vamos abrir nossas câmeras para a gente sair na fotinho? Eu lembrei dessa vez, nem dá para brigar comigo. Só mais um lembrete, Mari, que os certificados ficarão prontos até o próximo encontro. É verdade, né? você falou isso. Se até o próximo encontro os certificados não chegarem na caixa de mensagem de vocês,
aí vocês cobrem para a gente, mas até o próximo encontro, o certificado ele chega no e-mail ou você pode entrar no seu próprio perfil do Simpla, que vai estar lá. E lembrando que para pegar o certificado desse encontro de hoje, tem que ser até a data do próximo encontro, porque a partir do próximo encontro lá no Simpla, vai ficar disponível o certificado do próximo encontro. Então, se não receber no e-mail, procura no perfil do Simpla até a data do próximo encontro, que é na última terça-feira do próximo mês, tá? Qualquer coisa pode enviar e-mail para a gente, que é museudofolclore@csp.org.br, para qualquer dúvida que tiver sobre certificado ou sobre a data ou também sobre a inscrição. O link para a inscrição dos próximos encontros, dos 4 próximos encontros, é o mesmo. Ele vai ser o mesmo para todos os dias. Vocês vão verificar lá no Simpla que tem a inscrição para cada dia específico. E quem já se inscreveu, não precisa se inscrever de novo, né? Quem já optou para participar dos próximos encontros também, que a gente vai enviar o link geralmente um dia antes ou até mesmo 1 hora antes do encontro, mas vocês recebem o link por e-mail, tá bom? Obrigada, Manu. Você é sempre muito necessária, porque eu esqueço todas essas coisas. Obrigada mesmo. Então, até o mês que vem. Obrigada pelo carinho todo, pela presença de vocês, e a gente se fala logo mais. Tchau, tchau. Obrigada, Mariana. Obrigada a todos.